Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na sua casa. Estamos em número reduzido. Realmente, às vezes, meu coração ele não consegue entender. Graças a Deus, eu já virei essa chave. Conversava com um pastor amigo essa semana e ele falava que tem muitas lutas. E aí eu fui conversar com ele, ele falando que, poxa, eu faço uma reunião de discipulado e tem dia que não tem ninguém. E eu falava com ele sobre a condição de que se a pessoa ela não é tocada no seu coração, se ela não é convencida pelo Senhor, não adianta. Então, estamos com a nossa igreja aberta, estamos aqui em 4 pessoas. Infelizmente, as pessoas encontram todo tipo de prioridades e coisas importantes para fazer. Haverá um tempo em que as igrejas não estarão abertas. Haverá um tempo em que a palavra não será pregada. E para aqueles será um tempo de muita tristeza e dor. Talvez você seja um desses que vão ficar, porque você prioriza outras coisas à parte de Deus. Falava hoje pela manhã com uma pessoa, será que Deus ele consegue reger os céus e a terra? Ele consegue fazer com que os planetas gravitem numa posição perfeita sem que um colida no outro? Mas será que Ele não consegue cuidar da tua provisão no dia de hoje? Será que realmente você precisa trabalhar num dia de domingo para levantar recursos para sua casa? Será que Deus ele não é capaz? Se você acha isso, eu acho que você tem que rever o seu evangelho. Você tem que pensar um pouco mais sobre o seu cristianismo. Mas, para aqueles que estão aqui, sejam presencialmente, preferencialmente ou pela internet, estamos meditando no Catecismo de Westminster. Nós estamos na pergunta 15. E essa pergunta 15 diz: qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? Então, os nossos pais, Adão e Eva, eles foram criados e eles caíram do estado de graça que eles estavam para o estado de pecado. Resposta: o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi comerem do fruto proibido. O que é comer do fruto proibido? É o que nós vamos tratar desta manhã. Deus colocou o homem para viver no jardim do Éden, onde ele tinha tudo o que precisava para viver, ou quase tudo. Nós sempre no nosso coração achamos que nós precisamos de mais. Nós sempre no nosso coração nós achamos que falta algo. E Adão e Eva também achavam. Eles não se sentiam completos e plenos. Quando você está se sentindo completo e pleno, você não procura outra coisa. Quando ocorrem dentro de relacionamentos conjugais condições de traição e adultério, só ocorre isso quando algum dos cônjuges se sente não completo, não pleno, talvez achando que merece algo a mais. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem. Sempre que nós estamos diante de dificuldades, se você tem a palavra de Deus no seu coração, você recebe direção. O que fazer? Vou para cá, vou para lá. Paro, continuo. Quando nós vimos o pessoal lá no jardim, o povo de Israel lá no deserto, eles haviam uma coluna de nuvem que protegia eles do sol e também dava direção, e uma coluna de fogo que os aquecia de noite e também dava direção. Quando aquela coluna de fogo ou de nuvem se movia, os israelitas se moviam. Quando ela parava, eles paravam. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus dá uma ordem para Adão e Eva. Como dissemos acima, o homem não era completo.
Faltava ainda para ele uma companheira. Gênesis 2, 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Tá? Então, no momento inicial, a gente vê a figura de Adão incompleto, faltando a presença da mulher. A mulher lhe é dada, não porque Adão precisava, ou porque ele queria, mas porque Deus já tinha colocado nos seus planos, mas ainda assim, o homem tinha um incômodo, o homem ser humano, ansiava por algo que nem ele mesmo sabia. Não queria viver pela justiça de Deus e ansiava por sua própria justiça. Então, havia uma ordenança, havia uma determinação, havia um cuidado, mas o homem ele acha que ele pode mais. Que a ação dele é uma ação mais bendita do que a dos outros, que foi mais ou menos a minha introdução, chamando a atenção das pessoas que não estão aqui hoje, em que acharam qualquer outra coisa para fazer. A pessoa, ela sabe que o dia do Senhor é do Senhor, sabe que ele derrama bênçãos, já leu Gênesis, já leu Êxodo, já leu os reis, já leu profetas, ele sabe que a bênção do Senhor está em você guardar o dia de descanso do Senhor, e mesmo assim, a pessoa ela ainda vai querer trabalhar no dia do Senhor. E a palavra de Deus é muito clara, dizendo que 6 dias trabalharás, e um dia você vai descansar, e você descansa, e descansa os seus funcionários. No caso do Antigo Testamento, os seus escravos, os seus animais, as pessoas elas precisam de descanso. Então, da mesma maneira que houve uma ordenança lá no Jardim do Éden, continua havendo essa ordenança nos dias de hoje, em vários aspectos. Mesmo assim, o homem ainda tinha um incômodo, ansiava por algo que nem ele mesmo sabia. Não queria viver pela justiça de Deus, ansiava por sua própria justiça. Eu sei mais do que Deus. Quando você decide por algo diferente do que Deus ordena, você está estabelecendo uma justiça própria. Eu faço o meu caminho. Aproveitando-se desse fato, a serpente, que é Satanás, aproximou-se da mulher e a seduziu para desobedecer à ordem de Deus juntamente com Adão. Gênesis capítulo 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comeis, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente falou: o pecado. Qual é o pecado? Como Deus sereis. Essa possibilidade de você ter algo a mais em você, que se assemelha a Deus, para as pessoas, muitas vezes ela é um estralo. E essa frase, como Deus sereis, retiniu nos ouvidos do homem, da mulher. A mulher, tomando o fruto, comeu e ofereceu ao homem, que também comeu. Então Adão, a gente já tratou bastante sobre isso, a figura do sacerdote, que deveria impedir aquela ação, ele fica parado, conivente, ele permite que a esposa seja seduzida, comer do fruto, e ele ainda compactua com aquilo. Muitos homens têm feito isso, nessa condição de se colocar numa postura covarde, de deixar com que a mulher faça o que ela quer, simplesmente para ter paz. Falo com os homens que ser homem não é ter paz. Comentei algumas vezes com os homens. Quando a gente estava lá na reunião dos homens, lá um pastor falou assim: Deus ele é mais glorificado quando o homem se lasca. O homem masculino. Quanto mais o homem se lasca, mais Deus é glorificado. Porque ele está cumprindo o seu papel. E a gente pode até achar engraçado, mas foi exatamente a coisa que aconteceu com Cristo. Quanto mais ele se lascava, mais Deus era glorificado. E a cruz foi o ápice, em que ele é crucificado sem motivo. E os homens nos dias de hoje, eles querem se abster dessa função, porque eles acham que eles têm que ter paz, têm que ter tranquilidade. E o ministério sacerdotal masculino nunca foi isso. Essa frase, como Deus sereis, retiniu nos ouvidos do casal. A mulher, tomando o fruto, comeu e ofereceu ao homem, que também comeu. E assim o primeiro homem já se mostrava incapaz de obedecer às ordens e preceitos de Deus e caiu. Nós já tínhamos, como seres humanos, essa possibilidade, essa tendência de cair. Hoje é muito mais difícil você fazer o que é certo do que fazer o que é errado. É por isso que quando se fala em namoro entre pessoas que não são... Primeiro que namoro não existe, mas vamos lá. Namoro
entre homens e mulheres que não professam a mesma fé, não existe namoro missionário. É muito mais fácil a pessoa pender para o lado do mal do que ela levar o que está mal para o que está bem. E as pessoas, elas continuam entrando nessas ciladas, que é a cilada de você entrar em sociedade com o ímpio, você estabelecer um relacionamento com o ímpio, e você caminhar segundo a ideia do ímpio, e você acha que você vai trazer essa pessoa para você, e você não vai. É mais fácil, ao contrário. O homem já se mostrou incapaz de obedecer às ordens de Deus, ordens e preceitos de Deus, e caiu. Vemos nas palavras do profeta Oséias 6,7, Daniel. Não é Daniel profeta, é Daniel que vai ler. É muito profeta nessa igreja. Oséias capítulo 6, verso 7. Vemos nas palavras do profeta Oséias a confirmação da transmissão universal dos efeitos da queda. Os israelitas transgrediram a aliança com Deus da mesma forma que Adão. Oséias capítulo 6, verso 7. Me deu um branco aqui onde está Oséias. Hã? Canta a música. Eu já achei já. Oséias 6, 7. Mais alto. Fica em pé se quiser, hein? Mas eles transgrediram a aliança com Adão, e eles se portaram aliosamente contra mim. Parabéns, está melhorando bastante a leitura, hein? Mas eles quem? O povo de Israel. Mas eles transgrediram a aliança da mesma forma que? Lê aí. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente. O que é aleivosamente? Se portaram contrários. Eles preferiram a sua própria justiça em vez da justiça do Senhor. Eles se portaram aleivosamente contra mim. O pecado real de Adão foi transgredir a aliança com Deus. Havia uma aliança, havia um pacto, havia um acordo. Eu tenho uma casa, eu alugo para a Diene e falo: Diene, você está alugando essa casa, entendeu? Mas você que vai morar, você não pode dar festa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tudo bem, Diene, tudo bem. Aí eu começo a receber reclamações. A Diene está trazendo pessoas para morar na casa, ela alugou a casa só para ela, agora tem mais 4, 5 dentro de casa, ela está quebrando o contrato que ela fez comigo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós começamos a fazer parte de um pacto, de uma aliança, em que você tem coisas a fazer e tem benefícios, na mesma maneira que você trabalha 30 dias, e aí você tem o direito de receber o recurso referente aos dias que você trabalhou. É feito um pacto, um contrato, um acordo. No caso do povo de Israel, esse pacto ele foi quebrado. O pecado real de Adão foi transgredir a aliança com Deus. Aqui em Oséias vemos a repetição desse pecado. Um pecado que o povo de Israel fez, que Adão fez, e eu e você fazemos. E eu já falei, volto novamente. Dia do Senhor. O que a pessoa faz? Quebra o dia do Senhor. O pecado real de Adão foi transgredir a aliança com Deus. Aqui em Oséias vemos a repetição desse pecado. A raiz de todo pecado é o amor a si mesmo. Todo homem que comer o fruto proibido, colocar a sua vontade acima da sabedoria e determinação de Deus, está cometendo o mesmo pecado de Adão. Então, a partir do momento em que você ouve a palavra, você entende a palavra e você decide, por conta própria, agir segundo o seu próprio coração, você está agindo como Adão. E muitas pessoas falam: quando eu chegar lá no céu, eu vou chegar a Adão e vou ter uma conversa com ele. Talvez Adão tenha a mesma conversa com você, em todos os aspectos. E hoje eu postei lá na igreja, no grupo da igreja, em relação a dízimos e ofertas. Nós temos ajudado muitas entidades missionárias e parece que as pessoas estão achando que não precisam mais entregar o dízimo. Nós temos algumas pessoas que têm sido fiéis e têm mantido, mas tem outras pessoas que têm deixado de lado.
É a mesma condição de Adão. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Não. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Segunda Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Ainda bem que você acha, demorou. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Estes quem? Quem está entrando na igreja? É? Então repete para nós. Estes pecadores. Você já está falando amarrado, está amarrado, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Me entendeu? Quem são estes que sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder? Quem são esses? Quem são esses? Nós estamos construindo um raciocínio. Quem são esses? Aqueles que ouvem, entendem e não fazem, não praticam. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Eles vão achar que estão salvos e não estão. Eles vão achar que são de Deus e não são. Eles estão abençoadinhos financeiramente e vão passar a eternidade no inferno. O pecado de Adão e Eva é real e individual. O pecado original é uma violação tão real da lei quanto os pecados individuais. Todos os pecados estão sujeitos à ira de Deus e ao castigo infindável no inferno. Somente a graça de Deus em Cristo salva o pecador da miséria espiritual e do castigo eterno. Então, do castigo no inferno. Todos os pecados, eles te elegem para o inferno. Nós nascemos com uma tarjeta na testa, escrito merecedor do inferno. O que acontece é que o sangue do Cordeiro, e sem ele não há essa opção, essa marca ela é sumida, ela desaparece. O diácono não vai trabalhar hoje não? O diácono não fica na porta hoje não? Não precisa? Está cansado? Tá? Então a gente vê que qualquer pecado, ele elege a pessoa ao inferno, ou seja, todo ser humano, ele é elegível para o inferno. E quando nós pensamos e meditamos na figura de crianças, de idosos, de quem quer que seja, parece que para nós é mais difícil. Mas não é. Cada pessoa, cada ser humano, ela tem a sua característica pecaminosa que dá esse direito, exceto a ação de Cristo. Romanos 11, 32. Aisla, por gentileza. Onze. 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. O que ele está falando aí? Ele está falando que ele entregou as pessoas segundo o seu coração. As pessoas, elas são entregues às suas próprias ações. Nós temos o direito, digamos assim, de ir e vir, de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, ou não. Da mesma maneira que Adão e Eva tinham. Da mesma maneira que o profeta no tempo de Oséias tinha. Adão e Eva tinham uma característica especial que nós não temos, mas independente disso, a minha situação e a sua situação é uma situação de aprendizado e colocar diante do Senhor, diante de nós, desculpa, a decisão, eu vou para cá ou para lá? Eu vou fazer o que o meu coração manda ou o que Deus manda? Essa é a grande chave da salvação. Essa é a grande chave do que um servo de Deus faz e que não faz. É você se colocar, se encher deste conhecimento e aplicar esse conhecimento
que é o que Tiago fala. Não adianta você apenas conhecer, apenas dizer que você tem fé. E Tiago olha para mim e para você e fala assim: mostra através das obras. O devocional de hoje eu compartilhei na igreja, depois houve aquele áudiozinho que eu achei muito pertinente. Ele falando sobre a condição da ação, em que nós temos falado muito e agido pouco, em que as pessoas estão padecendo. Ontem eu fiquei bem bravo. O missionário nosso lá de Moçambique, ele dá aula, né, para a faculdade que eu gerencio lá, e aí ele falou para mim assim: Paulo, não tem como você adiantar o pagamento da aula? E aí eu já saquei. O cara está um mês lá. Aí eu liguei para ele, mandei mensagem e falei: cara, eu sei que você quer compartilhar comigo. Ele: sabe como é que é, né, pastor? As pessoas fizeram um compromisso comigo, compromisso com o Senhor, fizeram um voto, fizeram um pacto, mas agora passou uma dificuldade, está com uma luta, está com não sei o quê, teve que comprar pizza, foi pro hambúrguer, e está deixando o cara lá em Moçambique, com a esposa e com a filha, passando necessidade. E eu mandei um áudio bem indignado e depois eu deletei. E eu falei para ele que iria estar vendo o que eu posso fazer lá, entendeu, na faculdade. E também está orando para que essas pessoas elas possam cumprir o contrato delas. Então nós temos que entender que não basta você estar na igreja. Estar na igreja sem colocar em prática é melhor você estar no mundo. Porque pelo menos você pode cair na malha fina de Deus do pecado e ignorância, o que eu duvido. Mas pelo menos é uma chance. Você estar na casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e você não colocar em prática, é caixão, é problema. Pecado universal. Sendo Adão e Eva a origem de toda a humanidade, a culpa dos seus pecados foi imputada aos seus descendentes, e a morte em pecado, bem como sua natureza corrompida, foi transmitida a toda a sua posteridade, que deles procede por geração comum. Romanos capítulo 3, verso 10 e 11. Pastor, eu não acho justo. Azar seu. Deus acha que é assim que tem que ser, e Ele realmente não está se importando com o que você acha ou o que você não acha. Ainda mais eu e você sendo criaturas desobedientes e rebeldes. Romanos capítulo 3, versos 10 e 11. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12. Mais um, por favor. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Está falando de quem? Nós, todos os seres humanos. Todos os seres humanos estão nessa condição. Não há quem entenda. Por que eu falo que não há quem entenda? Porque Deus dá uma ordenança e a gente não faz. Falava com o Nicolas pela manhã, não é uma faculdade de vocês. Na minha casa acontece a mesma coisa. A minha vida acontece a mesma coisa. Eu sou pego não é situações, em encruzilhadas, em que eu tenho que optar, ou eu vou confiar em Deus ou não vou. Ou eu vou agir ou não vou. Estava no finalzinho do mês passado, já tinha externado para vocês que a partir do mês de maio a gente ia ajudar a família do Paulo Gouveia, que é o missionário com a família que cuida aqui do Ministério Pure Life, dos distúrbios da sexualidade. E aí ele ligou para mim dizendo que estava sem dinheiro, que estava com dificuldade com dinheiro. Eu falei: não, você pode ter certeza que em maio nós estamos aí. E ele fez para as igrejas parceiras cotas de R$100 ou cotas de 250. Eu falei assim: nós vamos dar duas de 250 para vocês, R$500. E aí ele falou amém, amém. Eu desliguei, eu falei assim: o que eu estou fazendo? Por que eu vou deixar meu irmão passar a necessidade do dia 20 até o dia 30 se o dinheiro está na conta? Para quê? Para gerar saldo médio no banco, é isso? Eu fiquei incomodado com aquilo, fiz a entrega para ele, fiz o depósito para ele, ele agradeceu e tudo mais. Nós somos colocados em situações como essa o tempo inteiro. Será que se eu gastar agora, será que se eu abençoar agora vai faltar ali? Será que vai faltar aquilo outro? E nosso coração ele tende a fazer isso. E nós temos que lutar contra essa condição. O pecado original é o mal herdado por toda a humanidade, mas não tem a amenidade de ser um pecado coletivo. Eu não tenho como me justificar diante de Deus que o pecado original não é meu. Porque se eu estivesse lá, eu iria fazer igual ou pior. Igual ou pior.
Ele grava cada um da espécie humana individualmente, o pecado. Além do pecado original, cada pessoa carrega sobre si o peso dos pecados atuais cometidos no dia a dia. Mesmo os regenerados em Cristo continuam a carregar o peso do pecado original e dos pecados temporais, que persistem em toda a vida terrena do crente. Não adianta você achar que você vai ficar livre do pecado, porque você não vai. Por mais que a gente fale, por mais que eu fale, eu não consigo convencer o meu coração quando nós entramos em situações de dificuldade, em que eu tenho que decidir se eu faço ou não faço. Eu já contei essa história para vocês, mas ela é pertinente. Um amigo meu lá de São Paulo, inclusive é uma pessoa que nos ajuda no nosso site e tudo mais, certa feita, festa junina, ele entrou em contato comigo e perguntou: pastor, eu trabalho num colégio católico romano e eles exigiram que eu participasse dessa festa. E eu estou incomodado em relação a isso. O que você acha? E eu falei. Não tinha muito conhecimento bíblico, mas eu falei dentro do que eu entendi. Ele falou assim: não, eu entendi isso também. No outro dia ele foi lá, pediu uma reunião com o reitor do colégio, um padre. E aí o padre o recebeu. Ele falou assim: olha, eu respeito os teus ensinamentos, a sua religiosidade, só que eu sou evangélico e dentro do meu entendimento nós estamos agindo de uma forma errada e eu não posso participar dessa festa. Eu não vou glorificar Deus dessa forma. E eu entendo, inclusive, se você tiver que me mandar embora. E aquele padre olhou para ele e falou assim: é isso mesmo? É. Tem certeza? Tem. Pegou o telefone. Secretária fulana, chama o fulano do RH aqui. Ele falou: foi mandado embora. Ele, casado, com 2 filhos. O cara do RH entrou, conversou com ele assim: muda a circular. A circular estava dizendo que todos os funcionários são obrigatoriamente se a pessoa não participar, com a possibilidade de demissão. Estava bem escrito isso. Altera lá, coloca assim: exceto o professor Antônio. Inclusive, anota lá no RH que ele não vai participar, mas ele vai receber hora extra, como todos os outros. Decisões que podem ser você entrar na boca do peixe, na fornalha, ou Deus te livrar da cova dos leões. E essa é uma possibilidade que nós temos que entender. Mesmo os regenerados em Cristo continuam a carregar o peso do pecado original. A queda e os pecados do dia a dia, o que eu e você fazemos todos os dias. O que a queda influencia na minha vida? Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal. Lembra que no discipulado eu falava para você assim: vira para a direita, lembra lá? Vai lá assim, ó, para a esquerda, entendeu? A mesma coisa, a nossa tendência para o mal. Quando você lava o banheiro, eu dou esse exemplo também no discipulado, a primeira coisa que a gente vê a água, se tem uma queda correta, é a água ir para o ralo. É eu e você, a nossa disposição é uma disposição má, não é uma disposição boa, é uma disposição má. Romanos capítulo 5, verso 12. Rafael. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Morte física, morte espiritual, essa tendência maligna de agir segundo o seu próprio coração. Dessa corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos de ver se está tudo bem. Não era esse texto, 7:5:2 era o anterior. 7:18, por favor. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Apóstolo Paulo, olha para a situação dele, nem se tinha espelho naquela época, mas ele olha lá para o espelho e ele vê a situação pecaminosa dele, ele fala: em mim eu não vejo nada de bom. Apóstolo Paulo, que segundo o meu entender, depois de Cristo, é o maior homem no sentido de Novo Testamento. Pregação, exposição e alcance da palavra. Ele olha para si e fala: eu não vejo nada de bom. E dentro da igreja as pessoas continuam achando que elas são boas.
a regeneração e a queda. Essa corrupção da natureza persiste durante toda essa vida, mesmo naqueles que são regenerados. E embora seja ela perdoada em Cristo, tanto essa corrupção da natureza como seus impulsos são reais e propriamente pecados. Não existe a possibilidade, menor que seja, de você passar um ano, uma década, um minuto sem pecar. Não existe esta possibilidade. Pastor, mas a palavra de Deus em Coríntios diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo em que âmbito? Não é no cronológico, e sim no Kairos de Deus. Porque quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E isso que possibilita você ter acesso a Ele. Possibilita que você seja uma pessoa salva e esteja diante dele na eternidade. Romanos 7,14. Portanto, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Quem está falando? Ele está falando que ele é o quê? E eu acho que eu sou espiritual? E eu acho que eu sou... Não existe nenhum homem santo em toda a história. Nós somos santificados. Nós somos declarados santos através de uma pessoa, de Jesus Cristo. Não existe nenhum homem santo em toda a história, tanto no sentido de ser isento da mácula original, como no de ser isento da possibilidade de cometer pecado. Existem malucos que dizem que não pecam. Há igrejas que dizem que não existe mais pecado na vida deles. A igreja metodista é uma igreja que fala exatamente sobre isso. Ele tem uma mudança de nomenclatura, que fala não é pecado, é erro, não lembro, tem uma terminologia que eles usam. E aí quando são questionados, quer dizer que se eu que sou sem pecado, caso com Rosângela, que é sem pecado, eu vou gerar uma Luísa sem pecado, é isso? Aí o cara fica, aí pega, entendeu? Porque como é que você gera alguém sem pecado? A herança do pecado atinge todas as pessoas, as corrompe e gera tendências, pensamentos e atos pecaminosos. 1 João, capítulo 1, verso 10. 1:10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Fazemos quem mentiroso? Não. Se eu digo que eu não tenho pecado, que eu não cometo pecado, eu o faço mentiroso. Faço quem? Jesus Cristo, Deus, a palavra. Fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando eu chamo Deus de mentiroso, o que acontece? A palavra de Deus não está em mim. Curtinha essa aí, né?